Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, Projeto de Deus. O tema de hoje é Tudo tem um tempo determinado. Nós estamos transmitindo, além aqui do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, também no nosso canal 126 da Embratel e no canal 85 da Sky Aberta. Para esse tema de hoje, nós estamos recebendo o pastor Guilherme Litti. Paz do Senhor a todos, pastor Marcelo, pastor Roger. E também o pastor Roger, que está conosco, da Igreja de Andorinhas, que hoje coordena aquela área. Roger, a paz do Senhor. Pastor Marcelo, paz do Senhor a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui com o Guilherme, com o Marcelo, nesse programa. Amém. Pedi ao pastor Roger que possa ler o texto base, que está em Eclesiastes, para darmos início ao nosso assunto. Amém. Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão, quando ele escreve esse texto, ele coloca algo muito importante na vida do homem, que é o tempo. Ou seja, nós estamos limitados por um tempo. E depois nós vamos até discorrer sobre outros versículos, mas nesse tempo, Deus ele colocou um propósito na vida de cada ser humano nesse período que ele vive. E por isso que a palavra diz, né? Há um tempo determinado. Esse tempo determinado não foi determinado pelo homem, mas o tempo foi determinado por Deus. Ou seja, esse tempo ele é determinado por Deus. E tem um propósito na vida de cada um. Ou seja, Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E há eventos, como nós estávamos discutindo, há eventos que nós controlamos e outros que nós não temos controle. Mas é interessante que aqueles que nós controlamos, nós podemos buscar ao Senhor, como o próprio Salomão, buscar sabedoria do Senhor para, na verdade, tomar as melhores decisões e fazer com que aquilo que nós iremos fazer e realizar nesse tempo, ele faça sentido para nossas vidas e diante de Deus. E aquele que nós não controlamos, na realidade, nós precisamos buscar ao Senhor para enfrentá-los. Essa expressão usada pelo pastor Roger, dentro dos exemplos que são dados, é muito interessante, porque Salomão vai trazer situações onde, como o Roger disse, que nós temos controle e que nós não temos controle. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós não temos nenhum controle sobre isso. Mas quando ele fala, há tempo de plantar e há tempo de colher, aí já é uma ação totalmente do homem. É uma escolha, plantar e espelhar a colheita. Então, eu acho que o texto vai trazer para as famílias muito de você compreender o tempo que você está vivendo, o tempo que a sua família está vivendo. E o Roger trouxe uma informação interessante, que esse texto, no inglês, por exemplo, não traz a palavra tempo, mas estação. Tudo na vida há uma estação, há uma fase, no sentido de fase, né, Roger? Então, a vida, ela tem essas fases. A vida, ela tem essas estações. Tanto em relação à criança, o próprio casamento tem estações. Todo casamento tem o seu inverno, né? Tem o seu outono, a época das frutos. Outono é a época dos frutos. Você tem a época da primavera, que é das flores. Você tem o inverno, na época do frio. Você tem o verão, que é a época dos dias alegres. Então, você consegue compreender os tempos determinados, as fases que está vivendo. Porque você compreendendo isso e buscando sabedoria da parte do Senhor, isso facilita muito a família viver e enfrentar aquela fase que eles estão passando. É verdade. O senhor estava falando aqui, comentando, pastor Roger, o tempo é como a vida profética. A fase, ela não tem o dia certinho para começar e os minutos e segundos para terminar.
É verdade. Uma fase, uma estação, o inverno, não, você começa a ver sinais, né? Ó, o inverno está chegando, a temperatura começa a baixar e tal. Isso na nossa vida, ou na vida do servo, da família, que é guiada pelo Espírito Santo, não é mês, não é uma semana, um dia, não, mas é uma estação que você vai começar a ver sinais e ela vai começar a agir na sua vida, né? Então, a vida do servo, o Cronos, para nós, não tem muito sentido quando a gente fala de eternidade, de profecia, né? O que é importante para a família? É entender o que Daniel falou assim: o Senhor é o Deus que muda o tempo e as estações. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja a fase que você esteja vivendo, se a fase de outono é boa, que a fase de outono é a época dos frutos. Quando você vê coisas novas nascendo, você começa a colher o que você plantou, essa é uma fase maravilhosa. A fase da primavera, num casamento, na família, é das flores. É uma das fases mais lindas que tem, né? Quando tudo está florescendo. São fases bonitas. Quando uma criança nasce, quando você passa em um concurso, quando você prospera, quando você é levantado. São fases lindas da vida. O verão marca muito, são os dias mais alegres do ano, né? Que de sol. O que você imagina no verão? As crianças correndo na rua, muito lazer. Então são as fases. Agora, se alguma família está assistindo e a fase, a estação que você está vivendo é o inverno, que é a fase triste do ano, é a fase difícil, a fase em que as pessoas ficam mais tristes. Lembra desse texto: o Senhor é o Deus que muda o tempo, as estações. Glória a Deus. Clamar ao Senhor que o Senhor traz uma fase nova, o Senhor traz uma estação nova. Muito interessante essa colocação, né? E como o pastor Guilherme ele colocou, as etapas ou as fases, elas têm uma sequência, né? E aí você falou a questão de plantar e de arrancar o que plantou, né? Ou seja, ou colher. Então não tem como a pessoa colher algo que ela não plantou. Muito bom, Roy. Ou seja, ela tem que plantar primeiro. E aí nós até estudamos lá nas cartas de Apocalipse, na Éfeso, que é a paciência, né? O pastor Gilberto até falou a questão de plantar com paciência. Ou seja, a igreja teve paciência. E quem planta tem que ter paciência. Ou seja, você vai trabalhar algo, por exemplo, no seu filho, na sua filha, na sua família. Você tem que dar o tempo e você tem que esperar no Senhor aquilo se consolidar. Porque o maior problema, é interessante que um dos maiores problemas que o mundo vive hoje, nas famílias, é uma crise de ansiedade. Porque os pais, as mães, a sociedade, ela coloca um peso tão grande nas crianças, para o seu desenvolvimento, para a sua maturidade, que acaba aquilo causando e trazendo transtornos que causam vários problemas. Eu estava lendo até uma matéria recentemente, por exemplo, no Brasil a gente tem cerca de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com problema de ansiedade. Então, e a maior parte delas é entre crianças e jovens. Na verdade, essa população, a maior parte delas está justamente por quê? Porque às vezes a gente priva as crianças, os jovens, de etapas necessárias na vida. E aí eu até me lembrei do exemplo que o pastor Gildeuti, ele deu um seminário e na última reunião que nós tivemos da preparação para trombetas e festas, que ele falou que as crianças, muitas vezes nas escolas, os ensinos, estão privando as crianças da sua infância. E isso faz com que a pessoa ela se torne um adulto bruto. Ou seja, se torna um adulto bruto. E aí ele até utilizou um exemplo bem interessante, que é como você plantar uma melancia e tirar ela antes do tempo. Quando você vai abrir, você deixa ela amadurecendo fora, sem os nutrientes, sem toda aquele ambiente que tem no solo. Quando você abre, ela está podre. Ou seja, isso que muitas vezes está acontecendo com as crianças, jovens que estão sendo privados de algumas etapas. Por isso que Deus ele falou, né? Na nossa vida há tudo um tempo determinado. E a gente não pode, na verdade, tirar essa ordenança do Senhor. Quando o homem ele muda,
ele causa problema e traz prejuízo. Exato. Existe o tempo de ser criança. É o tempo de Exatamente. brincar, como diz, né? Então, se você... Eu me lembro dessa palavra do pastor Joti, até no sentido também que ele falou, de que estão um grupo de pedagogos e muita ideologia por trás disso, de levar para crianças assuntos que são de adultos, sobre sexualidade, sobre certas escolhas que não tem nem idade para isso ainda. Então, levando as crianças a ter acesso a muito conteúdo que não é para criança. Então, isso é roubar a infância dela. Isso é antecipar uma coisa que não está na hora. E é preciso respeitar isso. A gente até fala uma expressão, Roger Guilherme, que quando você rouba da criança a infância dela ou a adolescência, uma pessoa que ela não pôde ter adolescência, às vezes pais, por algum erro da criação, ele foi privado de ser adolescente por muitas coisas e situações que acontecem na vida que todo mundo conhece. Essa adolescência, às vezes, ela vai aparecer lá com 40, 50 anos de idade. Verdade. O exemplo que a gente dá, às vezes, é da bola na piscina. Quando você pega a bola na piscina, você mergulha aqui, ela sai aqui. Exatamente. Aí você, às vezes, de repente, você encontra uma moça, uma pessoa de 40 anos de idade, se vestindo igual adolescente, se comportando igual adolescente, uma senhora de mãe de filho, já macaco, né, crescido, grande, macaco velho, quando a gente fala, né, de gente grande já, e se comportando como se fosse uma menininha de 14 anos. Por quê? Às vezes, essa adolescência ele foi roubada aqui. Não que isso justifique. Sim. Não que justifique. E aí é a bola da piscina, lá na frente, porque não viveu aquela fase que tinha que ter vivido. Aquilo fica mal resolvido na vida da pessoa, porque era tempo de ser adolescente. Era tempo de ser criança. E é isso, quando é tirado, vai dar um problema na frente. Então, lógico, levar a criança a ter as suas responsabilidades, a ter as suas tarefas, mas deixar a criança ser criança. É deixar adolescente ser adolescente. Isso é a ordem natural da vida. Sempre quando nós quebramos a ordem natural da vida, que Deus estabeleceu, nós criamos um problema. Exatamente. Né? Muito bom. Hoje a vida também é do imediatismo, né? Tudo é imediato, porque a internet está na nossa vida e está também na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todas as fases da vida, né? E aí se cria, com essa ideia de imediatismo, o rompimento daquilo que Deus determinou na ordem para que o homem, a família, viva bem. Então, a criança ela está com 7, 8 anos, ela já tem um smartphone na mão dela e ela já tem acesso a informações que nós aqui, na nossa idade, nós só tivemos quando nós talvez saímos do ensino médio, entramos na faculdade, na universidade. Mas hoje uma criança de 8 anos ela já passa a ter aquela informação que não é para ela, não é viável. Então, esse tempo que o homem inverte as fases, ele causa um prejuízo na vida familiar, não é? Na infância, como o pastor Roger falou, e isso lá na frente tem um resultado. E veja que nós, como servos de Deus, e os irmãos que estão assistindo, aqueles que estão participando do canal, Deus, como o pastor Marcelo falou, ele pode corrigir o tempo. Quando você se entrega a Ele, ou entrega a sua família diante do altar dele, Ele é capaz, Ele tem poder, porque Ele é dono de tudo, e Ele determinou o tempo na criação, lá no Éden, né? Tudo foi criado para um tempo determinado. Na criação já está lá, isso no original, né? Espaço e tempo. Deus, Ele é capaz de transformar isso na sua vida, na vida da sua família. Mas como eu faço para me organizar? Entrega a sua família, a sua vida na mão do Senhor, porque Ele é capaz de ordenar todas as coisas para o bem. Há um ponto do livro de Eclesiastes que vale a pena ser mencionado. A fase em que Salomão escreve o livro. O livro de Cantares foi o primeiro livro dele, quando ele era jovem. Era o romance, né? Porque ali era o amor da mocidade. E era o amor
o jovem, e o segundo foi Provérbios, aí já era um homem temente a Deus. Eu ouvi contar ali um homem temente a Deus. Eclesiastes, por ser o último livro, Salomão já velho, já com seus cabelos brancos, já mais vivido. Então aqui é um homem dando conselhos. Então, se a gente vai pegar cada exemplo que ele dá aqui, não sei se não daria tempo, obviamente, cada exemplo aqui se aplica muito à família. Quando ele fala assim, por exemplo, há tempo de matar. É até uma expressão tão forte, né? Forte. E é tempo de curar. Ou seja, há tempo de matar aqui, num sentido, obviamente, creio até de Salomão também, imagino, né? Para a gente, você for aplicar ao lar, tempo de matar é isso mesmo. Há coisas que nós precisamos matar na nossa casa, para que o Senhor possa viver. Exato. Então, às vezes, chegou o tempo de alguma coisa tem que morrer na sua casa. Porque você percebe que a coisa vai desandando. Você percebe que tá faltando harmonia. E que está perdendo o controle. Aí chega o tempo, às vezes aquilo ficou lá um bom tempo, convivendo, você foi administrando, mas chega a hora que não dá mais. Ou seja, é o tempo de matar. É o tempo que aquilo tem que morrer. E se você não respeita esse tempo, dali para frente nada vai se alinhar mais. Verdade. Então, como também tem um outro sentido, né, Roger? E é tempo de curar. Ou seja, há coisas que não podem morrer. Tem coisas realmente que não podem, ou seja... É o inverso, né? É o inverso. Assim, você colocou muito bem, né? Tem coisas que a gente tem que exterminar da nossa vida, ou seja, do nosso lar. Tem coisas que elas não podem estar dentro do nosso lar. Não pode estar na nossa família, não pode estar na vida dos nossos filhos. Isso nós temos que orar ao Senhor, buscar o Senhor para que isso seja exterminado, ou seja, seja matado. Isso tem que matar. Agora, tem questões que têm que ser curadas. E assim, ninguém melhor para curar do que Jesus. Glória é o médico a Deus. dos médicos. Ou seja, quando a família ela entende isso, às vezes ela está vivendo um problema com o seu filho, com a filha, vai aos pés de Jesus, falando assim, Senhor, eu preciso que o Senhor cure. Eu preciso que o Senhor mude essa situação, Senhor. Eu estou vendo que ela tá indo por um caminho, ele está indo por um caminho que não é bom. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor opere uma bênção e cure. E, Roger, quando a pessoa falta, né, Guilherme, o discernimento, e ele inverte. Aquilo que tem que ser curado, ele está matando. Então, ele está com uma dificuldade de relacionamento com o filho, ou entre irmãos. Como não está dando certo, ele quer matar aquilo. Então, ele fica uma semana sem falar com o filho. Você está matando o relacionamento. Esse relacionamento tem que ser curado. Tem que ser curado. Tem que ser curado. E, às vezes, aquilo que tem que morrer... E você não quer, você quer curar o que tem que... Não, você fica tentando dar um jeito. Não, vamos resolver. E aquilo, o senhor já reprovou aquilo na sua casa. E você quer curar. Não, vamos dar um jeito. Não, vamos conversar mais uma vez. Você te ajuda. Não tem cura para isso. Porque o Senhor reprovou, porque o Senhor rejeitou na nossa casa, não tem cura. O que tem é renúncia. É você aceitar morrer para aquilo. Para viver para Cristo. Glória a Deus. E morrer, às vezes, é muito difícil, não é? Dói, sempre dói, né? Dói, traz até tristeza, né? Porque você, às vezes, você tem que deixar aquilo morrer, é um comportamento, é uma atitude, não é? E isso traz dor, traz renúncia, como o senhor falou, traz muita... Mas quando, a palavra aqui, quando isso morre, geralmente vai curar outras coisas. Você renuncia aqui... É verdade. Aí o Senhor curou. Esse tempo aqui eu renunciei porque eu estava, em vez de atender a família, eu estava me doando para outra coisa. Mas se eu vou renunciar isso aqui, eu vou matar isso aqui, eu vou curar isso aqui. E isso, a sabedoria do Senhor nos dá, nos orienta. Então, às vezes hoje a inversão dos tempos, né? A pessoa, o tempo da família é isso aqui. Aí alguém, não, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá. Mas peraí, eu vou renunciar isso aqui. Você renunciou esse tempo aqui, pela sua família, você está abrindo um espaço para Deus curar uma situação dentro do seu lar.
Acho que isso é muito interessante Muito. para... Há uma outra expressão muito preciosa aqui para a família, quando Salomão escreve assim: há tempo de jogar pedras e há tempo de colher as pedras que foram lançadas. É da natureza humana gostar de apedrejar as pessoas. Isso hoje na internet hoje é... Alguém falou uma coisa que você não concorda, a pessoa é apedrejada. Em Israel tinha isso, né? Um apedrejamento, né? E palavras, uma palavra fora do espírito, uma palavra agressiva, ela é uma pedrada. Mas só que não é no corpo, é na alma. Tem palavras que são como pedras cheias de quinas. Você dá aquela palavra, você está apedrejando a alma de alguém. Então, Salomão aqui já, o Salomão idoso, sábio, há uma advertência, muito cuidado com isso. Porque às vezes você fica nervoso dentro de casa e sai apedrejando todo mundo. Você deve corrigir o seu filho. Mas você nunca deve apedrejar o seu filho. Quem é o pai que seu filho pedia um pão para dar uma pedra? Muito bom. Para dar uma pedra. Bem Então lembrado. você deve corrigir, tem que corrigir seu filho. Glória a Deus. Tem que dizer não? Tem que dizer não. Ele passou do ponto, tem que exortar, exorta, mas exortar. Eu entendo que exortar, corrigir, ensinar é muito diferente de apedrejar. Quando você fala assim, você é burro, você está apedrejando. Apedrejando. Ah, seguinte, seu caso não tem jeito não, hein? Você está apedrejando. Não. Ó, você não é metade do que sua irmã é. Você está apedrejando essa criança. Né? Quando você faz, então, certas correções, né, Rosa, na frente de todo mundo. Exato. Você corrige o seu filho, lógico que cada família tem seu, não vou entrar aqui em regra, cada família tem seu jeito. Agora, às vezes em público, você começa a falar certas coisas com o seu filho, aí é um apedrejamento público, né? Então, e aí aquela máxima que todo mundo conhece. E quem leva a pedrada nunca esquece, né? Então, muita prudência nesse lado. Agora, a grande advertência está aqui, Roger. Para quem gosta de apedrejar. Porque tem um tempo de colher a pedra que jogou. A vida roda. E a vida gira. E você vai ter que colher a mesma pedra que você jogou, você vai ter que colher aonde? Onde ela caiu, não de onde você jogou. Lá onde ela caiu, você vai ter que ir lá colher. E para colher uma pedra, tem que fazer o quê? Tem que se abaixar. É quando você tem que pedir perdão, pedir desculpa por uma coisa que você fez. Verdade. Então, toda pedra que você soltar, cuidado, porque um dia a vida pode fazer e ter que buscar essa pedra no chão. Entendeu? E quem você vai ter que abaixar a cabeça, lá no chão e pegar de volta. Porque a vida faz muito isso com a gente. A gente agora fica sai dando pedra, então muita prudência quando você for apedrejar alguém, porque vai chegar o tempo de você ter que colher essa pedra e você vai ter que ser humilde para poder pedir desculpa. Olha, eu errei aqui, eu falhei aqui. Não é verdade? Muito bom. O perdão cura, né? O perdão Perdão cura. cura. O perdão cura. Então, o perdão dentro das famílias, eu acho que é fundamental para a estruturação de uma família sólida, né, temente a Deus, e que vai gerar os outros benefícios comuns à vida, inerentes à vida, as colheitas, não é? O que plantar, né? Então, se você vai plantar perdão, Muito bom. você vai colher amor. Muito bom. Verdade. Vai colher amor, Muito não é? bom, hein? Então, a nossa vida como servo, e aqui nós estamos fazendo essa análise e nós mesmos, né, aprendendo com isso, o perdão, lá na igreja sempre fala, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que precisamos perdoar uns aos outros. Muito bom. Como família, igreja também. Precisamos, porque se nós não tivermos perdão uns com os outros, nós não vamos ter comunhão com o Pai. E a família, se você não perdoa a sua mãe, como é que você vai ter a comunhão com seu pai e entre os irmãos? Você não vai ter, vai ficar uma brecha em algum momento, não é? Mas quando há perdão, há alegria e o Senhor, Ele opera grandiosamente dentro da nossa casa. Porque o perdão tira as raízes de amargura, né? É interessante, né, que o Guilherme, vocês comentando a questão eu estava me lembrando a questão do equilíbrio, né? Justamente como que é importante nós termos esse equilíbrio,
Porque o tempo, como nós falamos, o tempo ele é unidirecional, ou seja, você não consegue voltar no tempo, entendeu? Então, às vezes tem pessoas que morrem com remorso porque fizeram algo no passado que deixaram marcas, entendeu? Então, por isso que é importante nós termos essa visão clara que o tempo ele é importante na nossa vida. Nós temos que dar tempo ao tempo, ou seja, nós temos que fazer todas as coisas no tempo certo e principalmente com equilíbrio, como o pastor Guilherme falou, né? Nós precisamos de ter equilíbrio, porque, por exemplo, se você não cuidar do seu filho, da sua filha agora na infância, porque você está muito atarefado com o trabalho, você está trabalhando às vezes 12, 13 horas, ou porque você está fazendo outras coisas, está dando prioridade para outras coisas na sua vida, quando você chegar lá na sua velhice, o tempo é como um rio, né? Ele já fluiu, ou seja, já passou. Verdade. E infelizmente, aquilo que o seu filho, a sua filha, a sua família perderam por você não estar ali presente, não estar trazendo o ensino, participando do ambiente familiar, infelizmente vai ser desperdiçado. Essa colocação do Roger foi muito preciosa, porque nós ficamos muito ansiosos. Tem que dar tempo, às vezes. Às vezes tem assuntos do casamento que o tempo que vai resolver. Você não vai resolver na hora. Tem coisa na família que só o tempo. As estações vão vindo, as fases vão mudando e vai chegar. Tem coisa que tem que saber esperar. A infância, tem coisa que vai... Na hora certa, cada filho amadurece na hora diferente do outro. Espera, nenhum fruto é igual ao outro e são da mesma árvore. Você não vai pegar nenhum fruto idêntico. Todos têm um tamanho diferenciado, uma coloração, uma doçura. O tempo da colheita do café é um, da mandioca é outro, da melancia é outro, da laranja é outro. Quer dizer, cada um vai ter seu tempo, igual a adolescência. A adolescência é um tempo. Você vê que muda os endereços, é tudo igual, né? Tem coisa da adolescência que é tudo igual. Porque adolescente é essa ponte entre a infância e a juventude. É uma ponte de madeira que é muito instável. Então, o pai está com paciência. Né? Nosso tempo está avançando. Assim, dá vontade de pegar cada ponto aqui, né? Quando ele fala assim, há tempo de abraçar. E há tempo de deixar de abraçar. Ou seja, eu achei fantástico, porque igual a criação de filho, não é só abraço. Tem mãe que ama tanto... Que é tão assim, a mãe ursa, né? Ama e aquela coisa, aquele amor. Não, a vida não pode ser só abraço. A sua vida do seu filho, se for só abraço, você vai estragar ele. É verdade. Você vai estragar seu filho, né? Há tempo de abraçar, é tempo que não é de abraçar, não. É tempo de conversar, vamos estudar, vamos fazer exercício, vamos comer direitinho, vamos pegar verdura, né? Como também você pega um outro pai, que é o contrário, ele não abraça. Porque às vezes o pai dele foi um pai mais seco, ele foi de uma criação muito rígida, então que ele não fez parte da infância dele. Mas ele vai ter que entender que há tempo que ele tem que dar um abraço. Que ele não é de dar um abraço. Lógico que o abraço, né, Roger, às vezes não é somente um abraço físico. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade de contato físico. Mas tem muitas formas de se abraçar um filho. Você pode abraçar com palavras. Sim. Né? Você pode abraçar com certos gestos. Né, com certas atitudes. Então, o texto realmente é muito... profundo, né? É muito precioso. Né? Mas... Tem o tempo aqui, o verso 7, ele fala assim, na parte B, tempo de se calar e tempo de falar. Não é? E foi aquilo que o senhor falou, de deixar, às vezes, Deus agir. Não, eu vou falar porque eu tenho uma solução, eu tenho que falar. Eu tenho que falar agora que se não posso deixar para amanhã. E às vezes o deixar para amanhã é confiar em Deus. Em vez de você falar com o filho, fala com Deus. E é interessante que a palavra de Deus diz, né? Todo homem seja pronto para ouvir. Exatamente. Tardio para falar, ou seja... Então, o texto aqui traz uma riqueza profunda de conselhos para a família. Eu acho que grandes problemas na família, não de todos, mas uma boa parte... vem da fala, né? Vem ali no almoço. O nosso tempo está chegando ao fim, já adiantou bastante. Glória a Deus. Pastor Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roger, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Pastor Marcelo, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Amém. Estamos chegando ao fim desse programa. A vida
é um veículo que viaja no tempo e que um dia vai nos deixar para uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Use essa vida, esse veículo que corre pelos dias, para fazer aquilo que vai contar para um outro tempo, o tempo eterno, Glória a Deus. que Salomão classifica com aquilo que tem debaixo do sol, que é as coisas dessa vida, e aquilo que está além do sol. Porque além do sol há uma vida eterna nos esperando. Use esse veículo que Deus te deu para atravessar essa existência, para plantar aqui, porque lá será o tempo de colher. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.